Graça e paz, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Zoicast. Nesse episódio, estou aqui com a nossa amiga Pâmela. Oi, Pâmela, seja muito bem-vinda. Oi, graça e paz. Obrigada, Lu. É um prazer ter você conosco nesse novo episódio. E queremos conhecer você mais um pouquinho, né? Há quanto tempo você já está na Zoe? Vai fazer 2 anos já que eu faço parte da comunidade de Zoe. Certo? E para você, como é que tem sido essa experiência, né, que já tem compartilhado comigo há algum tempo sobre você era uma menina muito tímida, muito retraída, muito quietinha, e para você hoje, líder, né, do Restart, como foi esse restart na sua vida, essa nova visão que o Senhor te entregou? Como foi para você viver esse novo, né, sair de uma bolinha e viver o novo do Senhor? Eu confesso que costumo dizer, né, que foi uma mudança radical. Quem conhecia a Pâmela, né, hoje vê uma Pâmela totalmente diferente. E eu sempre fui cristã, nasci no Evangelho, mas eu nunca tive, de fato, uma vida com Deus como eu tenho hoje, né? E foi fazendo parte da Zoe que eu consegui ser transformada, né? Permitir que Deus ele pudesse me tratar e transformar tudo aquilo que estava aqui dentro, né? Que precisava ser trabalhado para que eu vivesse o mais dele sobre a minha vida. E esse novo trouxe também uma nova constância para você, né? Essa questão de buscar novos ares, buscar mais a Deus, né? Como é para você hoje viver uma constância no devocional, na leitura da Bíblia, na oração? Como é que tem sido para você esse novo? Eu acho que o mais difícil, assim, para o cristão, não só para mim, né, mas o cristão como um todo, é a constância, né? Porque a gente diz que ama ao Senhor, mas o que a gente faz para agradá-lo? Muitas vezes a gente ora, a gente fala com Ele, busca, mas não com intensidade, né, de como Ele merece, e para ter um relacionamento mais profundo com Ele e conhecê-lo em sua intensidade. E às vezes é muito difícil, o cansaço, né, a fadiga, os pensamentos, o estresse, a gente está ali todo dia buscando ao Senhor. Muitas vezes, por causa dessas situações, a gente não simplesmente esfria, não o busca, né? Muitas vezes acontece algo triste, alguma situação que deixa a gente cabisbaixo, e a gente desconta no Senhor, só que Ele não tem culpa de nada. Muitas vezes as situações acontecem por escolhas ou porque tem que acontecer para a gente crescer. E aí, buscar ao Senhor hoje tem sido a minha prioridade, né? Às vezes era muito difícil para mim ler a Bíblia todo dia por causa do cansaço. Eu saio de 6 horas da manhã, chego quase 7 da noite, né? E eu trabalho muito com a mente. E aí, quando eu chegava em casa, eu só queria descansar e não lia a Bíblia. Só que hoje eu comecei um hábito desde dezembro e eu não consigo mais ir dormir sem ler a Bíblia. Eu preciso ler, porque se eu não leio, eu sinto falta, né? Eu preciso criar esse hábito, né, para amar a Bíblia, ler a Bíblia, né? Porque cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, a gente o conhece mais e mais. Isso. E vai sendo transformado, né? Vai se alimentando da palavra. E a gente vai também ficando cheio de Deus, né? Porque a gente só pode transbordar nas pessoas quando nós somos próprios alimentados. E isso é incrível, né? Porque liderar pessoas não é uma tarefa tão fácil, não é? Porque pessoas normalmente já são bem complicadas, né? E a gente tem que lidar com o nosso temperamento e com o da outra pessoa também. Isso. Acaba que a gente tem que dosar aí essa situação, mas tem sido uma bênção, né? Liderar as pessoas. E para você, como tem sido essa fase de liderar? De estar à frente de uma obra, de um ministério da nossa igreja? Liderar é algo muito difícil, né? Eu confesso que eu nunca quis ter uma célula, nunca quis liderar pessoas, porque eu já me achava muito difícil e achava incapaz de cuidar de outras pessoas, porque eu não sabia muitas vezes cuidar de mim, né? E aí a gente precisa entender que não é sobre nós, né? Deus, ele nos dá a capacidade, né? Ele nos dá entendimento, né? E eu tenho vivido o extraordinário do Senhor sobre a minha vida, né? Como eu falei no início, a Pâmela de 3 anos atrás não é a mesma Pâmela de antes. E eu lembro exatamente de um dia que eu cheguei em um culto e eu falei assim: Senhor, eu não quero ser a mesma Pâmela. Me trate,
né? Me transforme, eu não aceito. E ele falou para mim que eu não seria mais. E a partir desse dia, eu não fui a mesma Pamela, né? Deus, ele veio me tratando. E tudo isso que eu estou vivendo hoje vem disso, dessa transformação que o Senhor ele tem feito na minha vida. Então, enquanto eu não achava que não poderia liderar pessoas, cuidar de pessoas, o Senhor tem usado, né, para liderar pessoas. Né? E ele tem feito através da minha vida. E é uma transformação tão nítida, né, tão claramente para quem acompanhou você desde o início, que até as suas vestes, hoje tá aqui com essa roupa tão colorida, tão animada, tão Pamela agora, mas antes você só usava preto. Era o que estava no seu coração preto. E como foi mudar as suas vestes? Sair do preto total para as cores tão vibrantes como você está hoje. Não foi por acaso que eu vesti essa roupa. Deus faz. Isso, esse moletom não, kimono, faz parte desse início, né, de mudança, né, porque o preto ele expressava tudo aquilo que eu sentia, expressava os meus sentimentos, a minha dor, a depressão, a tristeza. E o Senhor, a partir do momento que eu decidi confiar e viver aquilo que Ele tinha para minha vida, foi automático. Eu cheguei numa loja, eu só vestia preto. Eu não conseguia sair de casa sem estar de preto. Eu vestia uma blusa, uma calça preta, botava uma blusa branca ou azul. Eu olhava no espelho, não vou sair assim. Não gostava, não se não via. Gostava, não me via. O preto era a minha identificação. Era a sua cor de vida. Isso. Eu dizia para muitas pessoas que preto era a cor do amor, né? Mas ali era para me esconder. E aí Deus, ele transformou até as minhas vestes. E hoje meu guarda-roupa é totalmente colorido. E eu amo cores, eu amo, de verdade. Hoje a cor que Jesus chegou na sua vida, chegou no seu guarda-roupa, chegou para ficar, chegou para mudar tudo isso. Me deu cor, né? Trouxe cores, exatamente. E nessa nova fase das cores, eu soube já que hoje você foi fazer sua inscrição para ter a sua CNH, sua carteira de habilitação, que também faz parte desse novo do Senhor sobre a sua vida. Como é viver isso, que era um sonho tão distante e hoje se tornou uma realidade, né? Porque a gente crê e declaramos que 2024 é um ano do crescimento extraordinário, daquilo que nós vamos viver além do que a gente pode imaginar. E hoje ainda são em janeiro e grandes coisas já estão acontecendo na sua vida. Como é viver tudo isso, esse novo? É extraordinário. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra para decifrar, né? De fato, era algo muito distante, né? Primeiramente, eu tinha medo. Medo, a insegurança de não saber dirigir, não conseguir dirigir, como tirar a carteira, como eu vou tirar a carteira. E aí, o Senhor, ele também tem trabalhado nessa parte. E para honra e glória dele, gente, eu vou pagar o mínimo do mínimo dessa carteira, né? Porque o Senhor, ele abençoou a vida de alguém para abençoar a minha vida. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Eu não faço planos mais, eu vivo o plano de Deus para a minha vida, né? Eu confio totalmente nele, porque antes eu fazia planos segundo os meus pensamentos, os meus achismos. E hoje eu vivo de fato o que Deus tem para mim. E não se compara a nada que eu imaginava, né? Quem dera eu viver tudo isso, eu pensar em viver tudo isso. Eu não imaginava estar vivendo hoje o que eu vivo, né? Mas eu confiei no Senhor, decidi colocar a minha vida nas mãos dele, no controle dele, e eu vivo bem melhor, graças a ele. Graças a Deus. E como a gente falou logo no início, né? Você era uma pessoa muito tímida e Deus, ele transformou essa realidade, né? Transformou tanto que hoje você é voluntária como professora de uma ONG. Meu Deus do céu! Como é isso? Como é viver? A Pam que chegava aqui, minha gente, essa menina chegou aqui no nosso primeiro culto. Lá no último banco, sentada, adorava assim, ó, bem quietinha. Hoje não. Hoje ela saiu do casulo, hoje ela se expressa, hoje ela é professora de uma ONG. Como foi isso? Como foi que Deus traçou essas rotas, recalculou
novas rotas para você. Como foi? Eu orava muito, né? Eu estudei nessa ONG em 2019. Sim. E foi um divisor de águas na minha vida profissional, porque lá é um lugar onde ajuda jovens, não só no lado profissional, quanto no lado pessoal também. E eu orava muito ao Senhor para ter uma oportunidade de retribuir tudo o que eles tinham feito por mim. E quando foi esse ano, durante um período de agosto, eu recebi a proposta de dar aula. Eu fiquei, Senhor, como eu vou dar aula? Porque como você falou, eu era o bicho do mato. Todo mundo me conhecia assim. É tão engraçado que a gente saía em família, né? E todo mundo falava com a minha mãe, com meu pai, com minha irmã, e ninguém falava comigo. Aí eu ficava, quem é esse? ou ninguém me conhecia. Ou é a minha filha, a menorzinha. Porque eu era muito retraída, eu era muito calada. E, na verdade, não era só vergonha, mas medo de falar com as pessoas, medo do que as pessoas iam achar de mim, medo de viver o mais, o novo, de sair do raso. Eu tinha muito medo, né? E eu recebi essa proposta, eu fiquei, Senhor, como que vai ser? Eu lembro, viu? E eu fiquei com muito medo, e eu disse, mas tem tantas outras pessoas que mais preparada, mais capacitada, que podem estar ali. Mas o Senhor, Ele queria que eu estivesse. E mesmo eu não me achando pronta, eu disse, Senhor, eu vou, né? Porque o Senhor vai me capacitar. E aí eu fui, aceitei a proposta e foi incrível, né? E tem sido incrível. E eu entendo que não sou eu, é o Senhor que está fazendo através de mim. É Ele que traça os caminhos, é Ele que tem aberto as portas. E você está entrando por cada uma delas, né? Isso é muito importante. Deus, Ele nos dá a oportunidade, mas a gente é que escolhe se vai entrar pela porta ou não. Né? Se a gente decide entrar pela porta, estamos dando mais um passo de fé. E quando esse passo de fé ele é dado, ele já vai destravar a próxima porta. Exatamente. Destravar o próximo nível. E é justamente isso que a gente vai falar, porque foi difícil para você destravar para viver o que a igreja, né, te ajudou nisso, te deu essa direção, a nossa pastora. Como é que foi? Assim, difícil internamente, né? De aceitar a viver o novo, de aceitar a viver o mais. Mas eu tenho dito para mim todos os dias, você precisa viver. Né? Você precisa aceitar aquilo que Deus tem para sua vida. Por mais que você não se veja neste lugar, neste ambiente, você precisa viver, né? E aqui na Zoe, né, a gente tem pastores, tem líderes de jovens, né, Lucimária, que nos incentiva, né, e nos faz enxergar como Deus nos enxerga. Né? Porque muitas vezes a gente não enxerga, né, os talentos que o Senhor tem nos dado. E aqui é impulsionado. Né? Aqui é aquele destravar, né? Aquele impulsionamento. Você consegue, você está pronta. Te motiva a fazer, mesmo você não estando motivada. Né? É cada mensagem, cada orientação, aí você, eu vou, eu consigo. Eu dou conta, eu estou aqui disponível. Eu estou aqui. E as ministrações têm te ajudado muito nessa nova fase, porque hoje, né, estamos numa série de mensagens no mês de janeiro sobre ativando a fé. Crie, por isso falei, né? Aquela ideia de você declarar, de você falar, de você desejar e falar, e no mundo espiritual Deus já está se movendo, né? É muito importante a gente crer e declarar que a gente vai viver coisas grandes, né, no Senhor. Aqui na Zoe eu aprendi sobre o poder da fala, né? O poder da palavra. Né? Assim como existem palavras de maldições, também existem palavras que abençoam, né? E muitas vezes a gente declara até sobre nossa vida palavras negativas, né? E quanto mais a gente fala palavras negativas, a gente vai atraindo negatividade para nossa vida. E eu tinha muito disso. De falar pessimista, né? De falar que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, que não nasceu para fazer que isso. Não nasci. E aqui na Zoe,
eu aprendi sobre o poder da palavra, né? O poder da fala. E quanto mais nós declaramos que vamos viver, né? Que vai acontecer, que vai dar certo, que Deus vai fazer, eu comecei a praticar. Começou a praticar. E isso foi transformando também a minha vida. Quando eu tive medo, né, de agir, de escolher, de ir, eu disse, não, vai dar certo. Isso passou a mudar, foi uma chave para que eu pudesse ir além. E eu entendo muito, né, primeiramente é o Senhor e todos esses ensinamentos, né, que me fizeram estar aqui, porque tem dias que a gente quer desistir, mas a gente lembra de uma ministração, a gente lembra de uma palavra, né, e diz, não, eu não aceito, eu não vou ficar aqui. Então é importante para todo mundo. Com certeza! Venha pro culto das terças-feiras. Não fiquem em casa, porque quer viver o novo, tem que estar aqui nos cultos. E você, como líder de um ministério, que é o Restart, né, que é um ministério de vidas para Jesus, como é para você receber cada nova vida que foi rendida aos pés do Senhor? Né? Ver que mais uma está entrando para o reino da luz, para ser a resposta, para ser transformado, também transformar outras pessoas. Né? Porque, como você falou, você foi transformada, você foi curada, você foi liberta. E hoje você tem a oportunidade, né, de servir e ser líder desse ministério. Para você, qual é a emoção? Para você, como é? Sabe, Lúcia, eu tenho entendido muito que Deus ele não é só para mim, mas é para outras pessoas também. Né? E é super emocionante ver que as pessoas têm entendido que Deus ele é o suficiente, né? Isso. Estão se rendendo a Ele. E cada vida, né, que chega aqui na Zoe, que se entrega, assim como no céu, a gente também fica em festa, né? O nosso coração se regozija a cada vida que se entrega ao Senhor. Porque a gente vai vendo que o nosso trabalho tá fazendo efeito, tá dando certo, né? Que tá alcançando vidas. Porque não é só para nós, é para todos, né? E existe uma geração que aguarda ansiosamente, né? Pelos filhos de Deus. Né? Que se posicione, né? Que se levante, que esteja disponível, que ore, que busque e que vá, né, buscar essas pessoas que estão perdidas, né? Que estão doentes. Isso, para que elas possam chegar até aqui e serem totalmente tocadas, curadas, transformadas e que vivam também grandes testemunhos, né? Porque o evangelho é isso, compartilhamento, isso, né? Dividir, né? Isso. É como até falei, já a gente é cheio para transbordar, né? Para encher a vida de outra pessoa. Só que transbordar também no lado espiritual é maravilhoso. Mas e aí, Pam? Sou sua líder, estou aqui para saber os mínimos detalhes. Como é que está o coração de Pamela? Como é que tá? Essa resposta não é suficiente, não. E aí, o coração, como é que tá o crush? Se tem alguém? Como é que tá? Tem borboletas no estômago? Confiando no Senhor. Decidi esperar nele, né? Porque muitas vezes... Eu escolhi esperar. Escolhemos esperar. Às vezes a gente fica tão preocupado quando o tempo vai chegar, quem vai ser, como vai ser, que a gente às vezes até esquece. Eu confesso que aconteceu comigo, né? De ficar tão preocupada com esse momento que eu estava me movendo por esse momento, né? Aguardando ansiosamente, desesperadamente. Mas eu acredito que quando a gente espera no Senhor, entrega a Ele, começa a orar, né, pelo futuro, pelo seu esposo, né, pelos seus filhos. Começa a declarar, começa a ver. E confiar que Ele vai nos dar o melhor, né? Porque somos princesas, filhas amadas do Senhor, né? Então Ele vai nos dar um casamento. Eu creio, Jesus, olha! Glória! Então eu decidi entregar ao Senhor e esperar. Cadê os varões que não chegam? Tá uma coisa difícil, Senhor. Manda! Jesus, por favor, manda. Mas antes de Pan ter essa confiança no Senhor, Pan já passou por alguns relacionamentos anteriores, né? E compartilha com a gente como foi essa experiência,
para hoje você esperar no Senhor, você confiar em Deus? Eu digo assim que eu era muito carente. E essa carência transbordava nos relacionamentos, né? Porque eu ia procurar alguém para satisfazer, né? A minha carência. E todos os relacionamentos que eu vivi deram errado, porque eu não entendia que eu era amada pelo Senhor, né? E queria buscar um amor que não podia. Que não tinha como preencher Não aquilo que podia só preencher Jesus aquilo que é o só suficiente. Jesus podia preencher, né? E eu já fui noiva, né? Já me organizei totalmente para casar, mas deu errado. E hoje eu sou grata ao Senhor e hoje eu entendo. No tempo do processo eu não entendia, mas hoje eu entendo que o Senhor, ele tem o melhor, e além de ter o melhor, ele queria que eu entendesse que ele é o suficiente na minha vida, né? E que eu não preciso de alguém para me preencher, porque eu já sou preenchida por ele, o meu maior amado, né? Eita! Ele é o meu maior amado. Glória! É E eu justamente sei que isso. quando alguém chegar, vai ser para somar, né? Sim, Para sim. transbordar, não para preencher a carência. Né? Porque o Isso. Senhor já preencheu. já preenche. Hoje você já está curada. Sim. Então, quando o varão valoroso chegar na sua vida, não é? Já está pronta, já está posicionada como o Senhor quer. E assim, não pode ser qualquer um, porque eu não aceito. Eu vou ter que passar pela lista aqui, ó. Tenho que ver os requisitos. Eu tenho um texto aqui no meu telefone do cara ideal. Eita, Jesus! Mas a gente precisa isso, não ser tão seletivo, né? Porque às vezes a gente quer o príncipe, o cara perfeito, mas não existe o cara perfeito, né? Assim como a gente tem falhas, tem erros, o outro também vai ter. A gente precisa entender, né? E saber lidar em cada relacionamento, porque relacionamento não só é amor, porque se for só amor, eu acredito que acaba, né? Amor é uma escolha. E quando a pessoa te machucar, te ferir, fazer algo que você não goste tanto, você vai terminar por não ser o cara ideal, o cara perfeito, né? Você precisa entender que não existe, mas orar para que Deus te dê um homem de Deus, né? Um servo do Senhor. Ter um direcionamento dele. Isso. Né? E uma mensagem que você pode deixar, né, para as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento e que estão passando por esse momento de dor, né, de um relacionamento conturbado, um relacionamento abusivo, um relacionamento que está trazendo infelicidade. O que você pode deixar para essas pessoas que estão ouvindo nesse momento? Você que já passou por esse momento e hoje tem a alegria de dizer, né, que foi totalmente curada, que realmente passou essa fase. Hoje você está com um cântico nos lábios, né? Está voltando com um sorriso nos lábios. Então, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Nós somos filhos amados e escolhidos pelo Senhor, né? Deus, ele não quer que vivamos um relacionamento raso, um relacionamento que traz dor, que te traga insegurança, que te deixe na deprê, né? Deus não quer que você seja submisso ao ponto do outro te tratar como qualquer coisa, como qualquer um. Deus, ele sonha com o seu casamento, sonha com sua família, com os seus filhos. E se hoje você se encontra em uma situação assim, um relacionamento tóxico, você não merece isso, né? Saia enquanto é tempo, né? Porque quantas vezes a gente já não viu por aí mulheres ou até homens mesmo perdendo a própria vida por causa de relacionamento. Então, confie no Senhor, confie naquilo que Ele escreveu para você. E entenda que Ele é o suficiente. Quando você entender que Deus é o suficiente na sua vida, você não vai viver relacionamentos rasos, não vai viver com pessoas que não estão disponíveis para te amar como Cristo amou a igreja, a te respeitar, né? a te ajudar, a te impulsionar a viver a vontade do Senhor para a sua vida. Né? Então, se você também está na espera, espere, continue
continue esperando, não viva relacionamentos rasos, não fique procurando satisfazer as suas vontades com relacionamentos. Ficar, não fique, porque isso vai trazer desgaste emocional para a sua vida. Você vai se arrepender, eu digo isso por experiência própria. Confie no Senhor, espere nele, que ele vai te dar um varão, uma varoa que te Glória. ame, que te honre em nome de Aleluia! Tá grande, viu, Pã? Vai sair em nome de Jesus. Pã, e para você, como foi abrir a porta da sua casa, né, da sua família, para ter uma célula, para acolher pessoas, cuidar de pessoas na sua própria casa? Como foi esse tempo? É o novo. Literalmente é o novo do Senhor sobre a minha vida. E eu digo que a minha família também. Eu não imaginava um dia abrir as portas da minha casa, né, para receber pessoas, né? E o que eu acho mais incrível de tudo isso, né, é que os meus pais, por mais que eles não estejam seguindo, né, na igreja totalmente fixo, o meu pai ele não é evangélico, a minha mãe é, eles me ajudam, estão sempre disponíveis para receber as pessoas, tratam bem as pessoas, preparam a comida, fica sempre perguntando quando é que eles vêm, quando vão chegar. E Deus, ele não só está trabalhando na minha vida, mas como na vida dos meus pais também, né? Ter recebido as pessoas, né, os jovens na minha casa, tem mudado muito a minha vida e a dos meus pais, né? E tem sido incrível. É o novo, né, para mim, é o novo para os meus pais também, mas eu tenho visto o quanto Deus ele tem tratado o nosso coração, né? E o mais lindo também é cuidar de vidas, cuidar de pessoas, aprender a servir pessoas, né? Eu sempre tive muita dificuldade nesse sentido, porque eu sempre fui muito mimada pelos meus pais, eu sempre fui muito fechada assim, mas a partir do momento que eu me tornei líder, eu precisei parar de pensar um pouquinho em mim e focar nas pessoas, né? E não é fácil, como a gente comentou, cuidar de pessoas, né? Deixar de lado as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos estresses para orar, para mandar uma mensagem, mas é necessário, né, fazer isso, porque essas pessoas precisam de alguém ali para impulsionar, para orar, para ajudar. E Deus, ele tem feito. E é gratificante, né? A gente ver vidas confiando na gente, né? Quando eles pedem uma oração, pedem um conselho, pedem um direcionamento, digo, meu Deus, muito obrigada por esse privilégio de poder compartilhar, né, a nossa vida, para que vidas também possam ser alcançadas, né? E como é a relação com seus pais hoje, com a sua família? Como é essa relação de vocês? Em relação à célula ou a tudo? Em relação à sua vida mesmo, ao dia a dia. A gente tem, assim como toda família tem, né? Seus altos e baixos, né? Aqueles estresses. Mas os meus pais, eu digo que eles são os meus melhores amigos, né? A gente já passou por muita coisa juntos e eles, primeiramente Deus, segundo os meus pais. Eles de fato são minha base, é aqueles que me abraçam, que tossem, que choram, às vezes choram mais do que eu. Oh, meu Deus! Mas eles são de fato os meus melhores amigos, aqueles que estão ali comigo para tudo. E a gente tem uma relação muito amigável, né? Eu tenho liberdade assim para contar para eles o que está passando comigo, eles me contam algumas coisas e a gente vive, né, desse jeitinho aí. E nós cremos que a sua casa ela será Com salva certeza, em nome de Jesus. Né? E a sua voz é uma voz muito linda, aquela voz calma, aquela voz serena que, se eu pudesse, eu só dormia aqui só lhe ouvindo cantar, né? Mas como é ter essa voz? Como foi retornar a louvar na casa do Senhor? Né? Que por um tempo deu uma parada, deu um start, né? Mas agora voltou com tudo, né? Como foi esse retorno? Eu fico muito feliz, né, por tudo isso que eu estou vivendo e pela oportunidade de voltar a cantar. Porque por muito tempo foi um talento que foi escondido. Que foi pedido. Você pediu ao Senhor em oração, é isso?
Logo quando eu era jovem, né, adolescente, eu pedi ao Senhor porque eu amava cantar. E eu pedi ao Senhor para que eu tivesse uma voz agradável aos ouvidos. Deus deu, viu? Obrigada, Jesus! E o Senhor, Ele me deu. Mas durante a minha adolescência, eu me afastei do Senhor. E é como se fosse colocado dentro de um baú. E a minha voz, ela paralisou. Eu não conseguia mais cantar como eu cantava antes. E isso me doía bastante, porque era algo que eu tinha pedido ao Senhor. E eu tinha até prometido para Ele: Senhor, se o Senhor me der uma voz, eu nunca vou parar de cantar. E a partir do momento que eu me afastei da presença dEle, eu abandonei, né? Eu perdi aquilo que Ele tinha me dado. E isso era algo que me doía muito. Muito mesmo, porque eu me arrependia diariamente de ter perdido o dom que o Senhor tinha colocado em minhas mãos. E voltar a cantar significa para mim que o Senhor, Ele é como se fosse uma resposta. Você está pronta para viver isso que um dia foi perdido lá atrás, né? E cantar para mim é algo, uma das melhores coisas assim, que eu gosto de fazer. O louvor, ele fala muito comigo. Eu amo cantar. Quando eu tô sem forças, quando eu não consigo orar por algum motivo, eu canto. Porque eu faço do louvor a minha oração. Né? E às vezes eu quero me expressar através do louvor. E o Senhor hoje, Ele deu a oportunidade de voltar a cantar, né? E eu creio que através do louvor, o Senhor, Ele vai me levar a lugares maiores. Creio, Jesus. Em nome de Jesus. Vai levar a outros níveis, né? Outras oportunidades, assim como Ele tem dito, né? Que portas irão se abrir e você vai entrar por elas. Mas para entrar por elas precisa ter fé. E estar sempre, né, alinhada com aquilo que o Senhor diz ao seu respeito, né? E para você que está nos ouvindo hoje, que perdeu a fé ou que por um momento se frustrou com alguma coisa, Deus, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade, né, de retornar, de dar novas rotas para voltar ao alinhamento assim como Ele quer. Né? E neste dia, nesse Zoicast, que você possa sentir o amor de Deus, né? Que você possa sentir amado por Ele e que você possa entender que todo o processo que você passou de dor e sofrimento é apenas uma fase. Vai passar, né? Quando vai se enfindar. E uma nova estação, ela vai chegar. A estação do sorriso, da alegria, de novas oportunidades, mas que você possa entender que é necessário recalcular a rota, né? Não perca mais tempo, né? Decida hoje voltar para os caminhos do Senhor, para voltar a viver aquilo que Ele quer fazer sobre a sua vida. Amém? Amém. Neste momento, queria agradecer a você, Pam. Muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui. Eu que agradeço. Né, no nosso Zoicast. Foi um prazer ter você conosco. Que Deus te abençoe. Amém. Amém? Amém. E você, né, foi muito bom esse nosso bate-papo aqui neste dia. Então, se você gostou, se você achou interessante, curte, compartilha, envia para vários amigos e amigas, que essa mensagem possa agregar também outras pessoas. Amém? Amém. Que Deus te abençoe e fique na paz. Tchau!